falando... Peraí, não, agora você vai deixar eu falar. Nós vamos brigar aqui. Porque toda vez que eu vou falar, né, Felipe? Agora você vai deixar eu falar. É que eles falaram 2 empresas, quero saber se tem mais. O André é curioso. Agora eu vou falar. Vocês falaram aqui da Taurus. Atenção, estude a empresa, tá, gente? Para que você saiba mais detalhes. Quais são... Lá vem eu com as listas. Não, mas eu queria saber se tem mais empresa barata. Mas quais são as 3 que eu ia eu perguntar? falei, né, Felipe? Não, podemos Luiz falar. falou pra gente. Agora a gente quer saber do Felipe. A gente aqui quer saber tudo, mas não dá. Então a gente quer saber do Felipe uma empresa que ele acha que tá barata. Olha, eu acho que existem algumas empresas baratas na bolsa. Eu diria talvez até que Petrobras é uma das mais baratas de todas, mas isso não significa que a gente está comprando nesse momento. Olhando sob essa ótica de o que poderia ser uma boa oportunidade, eu acho que é difícil a gente fugir de estatais no ano eleitoral. E a gente costuma ser justamente contracíclico, né? Porque a hora que está todo mundo falando para fugir de estatal é a hora que a gente costuma olhar com mais carinho. Então, Eletrobras foi uma excelente oportunidade. Acho que ainda tem um potencial, mas acabou subindo muito desde que a gente estava olhando. Petrobras, a mesma coisa, está barata, foi uma excelente oportunidade. Ainda acho que é uma ação que tem um potencial, né? Até com yield sensacional, acho que talvez um dos mais altos da bolsa. Estão falando em 20%. Acima de 20%. Ainda bem, eu tenho Petrobras, gente. Uma relação EV/EBITDA de 3 vezes, é uma coisa realmente... Mas, assim, depende de fatores externos, você tem... além da questão política, você tem questões cambiais, de commodities e tal. Mas eu acho que, ficando dentro desse meio das estatais, trazendo de volta o Banco do Brasil, que a gente estava falando lá no início. Tá barato pra caramba. 1808, fundado por Dom João VI, né? Exato. E o agro tá todo lá, né? O agronegócio, os fazendeiros não largam o Banco do Brasil, eles gostam, né? Você pergunta, tem alguns amigos, estão no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a gente diz que a gente já viu esse filme algumas vezes, sabe? Porque ele acaba sendo... Eu lembro muito bem daquela época que tava Dilma e Aécio concorrendo, acho que era 2016, né? 16. Não, acho que 2017, acho que um pouquinho antes, não foi? Ah, não, o Aécio, 2014. Eu confundi com o Michel Temer. E ficava muito... E o Banco do Brasil acabou sendo muito influenciado naquele período. O Aécio estava na frente, ele disparava, e a Dilma aparecia na frente, ele despencava. Mas, enfim, é um banco que a gente sabe que não vai quebrar nunca, né? Acho que isso é uma constatação importante numa empresa. O Brasil quebrou também. Ou já quebrou antes. O Brasil quebrou antes. Exato. O último apagar a luz é o Banco do Brasil e os Correios, né? Exatamente. É um banco que, apesar do gap que ele tem para os seus pares privados, ele vem buscando ganhos de eficiência e vem apresentando isso e vem se aproximando em termos de retorno, em termos de rentabilidade como um todo. Então, a própria iniciativa digital do Banco do Brasil, eu acho que ela vem avançando numa rapidez ali até comparada a pares privados. Então, o Banco do Brasil é um banco que nunca vai ser um banco tão eficiente quanto os pares privados, mas, ao mesmo tempo, hoje ele oferece um desconto tão excessivo, valor patrimonial, R$ 47,00 Banco do Brasil. Hoje está uns 35, 36 a cotação. Relação preço-lucro 4, 5 vezes. Yield de perto de 9%. Então, ele traz uma combinação que eu acho que é muito favorável, e sempre que a gente vai investir em alguma empresa, essa relação risco-retorno tem que ser observada. Então, muitas vezes a gente não olha tanto qual o potencial dessa ação subir no próximo ano, mas do preço que ela está, será que vai cair muito mais? Eu, particularmente, também, acho difícil. Felipe? Acaba sendo. Exatamente. Acaba sendo uma defensiva, porque foi o que você falou, cair mais do que isso, poxa, não tem muito para onde cair, né? A tendência é maior para subir do que para cair, né, Felipe? Pois é, eu acho que essa questão eleitoral que pode trazer alguma volatilidade para a ação deveria ser vista com bons olhos, que ela pode trazer oportunidades muito interessantes de entrada no momento que está todo mundo preocupado ou querendo fugir do papel. E você citou a Eletrobras. Paulo Guedes diz que a Eletrobras vai ser privatizada nas próximas semanas, né? Você acha que isso faz preço, já está no preço? O que você acha? Bom, vocês têm um contato mais próximo do Paulo Guedes do que a gente, né? Então eu acredito. Quem dera. Olha, essa semana tá na pauta do TCU, inclusive, né? Para
para análise, mas eu estou muito otimista em relação à privatização da Eletrobras. Eu acho que é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, acho que em 2002 parece que avançou bastante a discussão e ela ficou parada, ou seja, 20 anos depois a gente está trazendo esse tema de novo. E eu estava vendo um estudo muito interessante de um secretário, inclusive, do governo, mostrando qual que foi o custo de oportunidade, qual foi o benefício renunciado por um acionista da Eletrobras que segurou os papéis de 2002 até 2022. Então, é algo absurdo o quanto que os acionistas, no geral, deixaram de ganhar. E quando a gente fala de uma empresa como a Eletrobras, a gente não deve falar só dos acionistas, pelo contrário, a sociedade. A sociedade também deveria ter se beneficiado muito mais com uma Eletrobras mais forte, com capacidade de fazer investimentos e não conseguiu. Então, eu acho que chegou num ponto que a empresa, e já foi muito pior, né? Depois da gestão do Wilson Ferreira, que hoje está à frente da Vibra, ele trouxe muitas melhorias para a empresa, reduziu a dívida drasticamente, enxugou os quadros, tornou ela uma empresa mais eficiente. Mas chega num ponto que bate na parede e você não consegue fazer nada além daquilo. Então, respondendo a tua pergunta, apesar da resposta longa, acredito sim que vai seguir, eu acho que dessa vez vai. Tô bastante o animado. governo do Jair Bolsonaro, bom, a gente fez uma entrevista com ele e ele deixou muito claro que ele é a favor da privatização. Tanto é que ele citou, né, no meio da entrevista, que os Correios estão a caminho. Ele deixou no ar querendo dizer, ó, a gente quer sim privatizar. E a Petrobras, por N vezes, ele fala que gostaria que fosse privatizada, né? Então, a Eletrobras acho que deve ser a primeira a seguir o seu caminho aí. Eu até ia falar dessa questão, porque muita gente pergunta, né? Eleições políticas, o pessoal fala assim, mas muitas vezes pra mim, Carol, mas não fala de política, a gente não pode falar de política, tem que falar de investimento. Mas a política e a economia, elas andam muito juntas. Então, a gente tem que falar também de política. Vendo o cenário de eleições, como é que vocês enxergam caso venha o Lula a vencer aí e ser o presidente? Olha, o Brasil é um país cujo até o passado é incerto, né? A famosa frase. Se você pega os últimos 8 anos eleitorais, você também não consegue chegar em uma conclusão. Você teve 3 anos muito negativos, 3 anos muito positivos e 2 ali mornos, mais ou menos no 0-0. Então, assim, estatisticamente é difícil chegar numa conclusão. Quem segue princípios, uma estratégia muito clara de investimento, assim, pouco importa quem está sentado no executivo. Tá? Assim, isso é histórico. 2002, vídeo que aconteceu, né, historicamente. 2002 foi o apocalipse, nossa, Lula vai destruir o país. E assim, independentemente não estamos aqui falando de capacidade política de cada um, né? Mas o Brasil voou, surfou muito com a alta das commodities, né? Foi um movimento mundial e acabou se beneficiando desse movimento, né? Então o Brasil sofre muita interferência também do exterior, né? Dos movimentos que acontecem na macroeconomia como um todo. Então, assim, independentemente de quem ganhar as eleições, siga a sua estratégia, assim. Não acho que o Brasil vai quebrar por causa disso, mas também não acho que vai virar uma Suíça da noite pro dia. Ainda temos boas oportunidades aqui.